tarde a todos. Vamos entender um pouco mais sobre sobre esse mundo farmacológico, né? Quando eu falo dos conceitos da farmacologia, nesse momento, passei uma atividade para vocês descrevendo muito sobre os conceitos, né? Entre comprimido, pó, draja, gel, pomada. Então, assim, eu passei essa atividade até antes da aula para ficar bem claro para quem fez a atividade no tempo legal, né, que utilizou a aula passada para atividade, pôde fazer um reconhecimento melhor de todo o processo, né, de todos os componentes farmacológicos. Só que agora a gente vai descrever passo a passo de cada um deles. Vamos lá? Como que esses fármacos se apresentam, né? Qual é a forma de apresentação desses medicamentos? Então, eu preciso entender que cada medicamento, independente da sua apresentação, ele tem uma forma, tá? E de que forma ele vai se apresentar? A forma que ele se apresenta, eu classifico aquele medicamento como um comprimido, uma draja, um medicamento oral, uma formulação líquida, né, entre elixir e xarope. Então, eu observando, eu já identifico o tipo medicamentoso, né? Os medicamentos podem se apresentar de forma líquida, de forma sólida, pastosa e até mesmo gasosa, tá bom? Vamos entender por quê? Quem são as formas sólidas? Eu tenho a cápsula gelatinosa, eu tenho cápsulas, eu tenho comprimidos e eu tenho a draja e também tenho a substância em pó, né? Tem algumas coisas que a gente precisa concentrar nesse momento. O único medicamento que pode ser partido é o medicamento que tem o suco. Professor, o que seria um suco? Se você pegar agora um medicamento, um comprimido, você vai perceber que alguns comprimidos, ou alguns comprimidos, ele vai ter um suco, uma marcação. Esse medicamento, ele pode ser partido? Sim, ele tem aquela formulação, né? Foi feita uma testagem de equilíbrio, onde se garante que o princípio ativo vai estar presente nas duas bandas do medicamento. Só que assim, muitas das vezes tem médico que não, dependendo do medicamento, o médico nem opta por partir o medicamento, e sim por passar dosagens inteiras. Porque pode acontecer uma falha no momento da fabricação e um lado do medicamento ficar com todo o princípio ativo e o outro lado do medicamento ficar zerado. E isso vai fazer com que eu tenha um medicamento e um placebo. Se eu já entendi que a diferença do medicamento para o placebo é o princípio ativo, se eu tenho um medicamento cortado na região do sulco, eu tenho o princípio ativo do lado direito e o lado esquerdo do medicamento sem nenhum princípio ativo, eu tenho uma medicação com duas apresentações, né? Uma medicação com princípio ativo, até com superdosagem, e outro lado, a outra banda do medicamento vai atuar como um placebo, porque não tem princípio ativo eficaz ou então o suficiente para poder produzir uma resposta orgânica. E aí vem o medicamento em pó, né? Existem vários pó e efervescente, são duas coisas diferentes, tá? Existem vários medicamentos em pó, né? E existem medicamentos em pó solúveis, medicamentos em pó efervescentes, tá bom? Ele se apresenta da forma de pó, pozinho, né? Deve ser diluído sempre dentro de um copo de água, né? Que seria o líquido apropriado, conforme a orientação do fabricante, tá bom? Vamos dar o exemplo do fluimizil. Quem é o fluimizil? O fluimizil é a acetilcisteína, que é um expectorante potente, tá? E esse envelope ele vai ser diluído dentro de meio copo d'água, um copo d'água, 50 ml de água, e aí eu observo qual é a instrução do fabricante para fazer a medicação adequada. Aí, fluimizil. Fluimizil seria o medicamento de registro, não é isso? Voltando lá naquela parte de genérico, registro e similar. E aí eu tenho fluimicil, eu falei fluimizil, né? Desculpa, fluimicil. Fluimicil, eu tenho fluimicil adulto, em dosagens de 200, 400 e 600. E eu tenho fluimicil de 100 miligramas, tá? Para crianças, em envelope e em pó, tá bom? E
eu tenho acetilcisteína sendo vendida como medicamento genérico com valor reduzido. E aí, para mim ter certeza que esse medicamento genérico ele tem as suas classificações. Acho que nesse momento você já consegue identificar. Tem a presença da lei, tem a tarja amarela, está registrado pela Anvisa, medicamento genérico. Agora vamos qualificar os medicamentos. Comprimido. É o pó comprimido em forma própria, redondo e ovalado. Então, eu tenho comprimido, eu tenho aquele pó que foi comprimido e feito de uma forma redonda ou ovalada, tá? Pode ser sulcado, né? Onde é aquele medicamento que tem aquela marcação onde eu faço a repartição, né? E há comprimidos que não devem ser partidos. Quando ele não há presença de suco, eu não posso partir esse medicamento, tá? Medicamento para diluir em água. Medicamento para diluir em água, ele precisa ser um medicamento diluível em água e não é um medicamento que deveria ser macerado. Eu só posso macerar o medicamento e diluir em água quando você tem indicação e prescrição médica. Sem indicação e prescrição médica, por minha conta e risco, não se faz, tá? Aí eu tenho também o Aldomet, né? Que é o mesmo que a metildopa, tá? Ele se apresenta em tablets, comprimidos revertidos, tá? São várias apresentações. Aí eu preciso entender, ó, o comprimido ele pode ter um suco em formato de cruz e pode ter um único suco, tá? As drágeas, ela já é encapsulada com aquela cápsulazinha que na maior parte das vezes o interior é amido, mais princípio ativo, e o exterior é uma cápsula de glicose com corantes. E isso são as drágeas. E as cápsulas, elas ficam com um princípio ativo reservado dentro dessa cápsula para poder fazer a proteção do sistema gástrico. Então vamos lá. As drágeas, elas contêm um núcleo, observe a drágia, né? Dentro desse núcleo, ele vai ter revestido dentro desse núcleo, ele vai ter o princípio ativo ali protegido, tá? Um revestimento externo, né? Que é uma solução de queratina, açúcar e corante, tá? Enquanto a maioria desses comprimidos vai se dissolver no estômago, as drágeas, ela vai ter liberação entérica. O que seria isso? Vai liberar o princípio ativo no intestino, tá? Então, ele tem todo esse revestimento para poder segurar o princípio ativo para ser liberado no intestino. Para que são usados? Mascarar sabor. Muitas das vezes, o princípio ativo, o produto de produção da drágia, ele tem um sabor ruim, amargo, que nós não iremos suportar. Então, esse revestimento de açúcar ou de glicose, ele vai fazer com que torne o comprimido um pouco mais agradável, tá? Porque normalmente esse medicamento tem um odor desagradável. Então, ele vai mascarar sabor e odor. Protege a mucosa estomacal, né? Porque ele vai fazer vai começar o início da sua absorção, né? A entrega do princípio ativo lá na região entérica e facilita a deglutição, né? Ele escorrega. Exemplo, fenilbutazona drágeas, que é o butazolidina, desculpe. Observação, esses dois medicamentos são irritantes à mucosa gástrica, tomados em drágeas, que provocam menor efeito irritante. Aí você tem outros medicamentos também que a gente pode observar no nosso dia a dia, né? Se fosse falar de um medicamento mais acessível, ou que a população mais utiliza, eu vou lembrar do Doril ou Neosaldina. Doril não, a Neosaldina. Neosaldina é um bom exemplo sobre esse tipo de medicamento, tá? E as cápsulas? As cápsulas, elas podem ser duras, tá? Contendo substâncias sólidas, ou moles, contendo substâncias líquidas. Então, tem aquela capinha que ela é meio plástica, né? E a gente observa aquilo até, né? Ela é dupla, ela é maleável para abertura, porém ela pode ser dura, que é essa daí mais coloridinha, que muitas das vezes vem em antibióticos, e ela pode ser mole, tá? Que muitas das vezes vem nesses medicamentos repositores, né? Tá? Exemplo, cefalexina, que é um antibiótico, né? Ou qualquer outro antibiótico, ele vai se apresentar desta forma. E a vitamina,
né? Ela vai vir dentro de uma cápsula, porém mais maleável, gelatinosa. E entre outros repositores, né? Que também tem o ômega 3 e aí vai, tá? Supositórios são apresentados de uma forma cônica, tá? Observação, rápida passagem, tá? Absorção mais rápida mais rápida da passagem. Ou de torpedo, absorção mais lenta para essa passagem. E destina-se a uma aplicação retal. Então, ele vai fazer uma absorção, vai chegar mais rápido, né? E vai fazer uma absorção mais lenta ou mais rápida de acordo com a sua apresentação, tá? Sua ação pode ser local ou sistêmica. Quando eu tenho um supositório de ação local, eu lembro da glicerina, porque ele vai atuar, né, no amolecimento das fezes, né, do bolo fecal e eliminação. E eu tenho a dipirona, que aí já tem uma ação sistêmica e ele tem uma ação mais lenta. Óvulo. Óvulo, aí a gente já lembra logo da situação ginecológica, né? Porque o óvulo ele é muito utilizado para aplicações genitais, aplicações vaginais, tá? Exemplo, o metilonidazol em composição de óvulo, que eu tenho metilonidazol em outras apresentações. Aí eu tenho ele também em óvulo. Aí eu tenho as formas líquidas, né? E aí eu tenho elixir, entre muitas situações, soros, chás, elixir, xaropes, emulsões, sólidos, só para poder fazer uma recapitulação. Tudo que é sólido, comprimido, cápsula, graxa, pós, granulados, são geralmente preparados mais estáveis, tá? Sólido, estável. Tudo que é semissólido, pomada, creme, gel, pasta, são muito utilizados em uso tópico. E líquidos, quem vão ser eles? Soluções, gotas, xaropes, elixires, soros, e aí vai, né? Facilitam a administração e mascaram sabores, mais indicado para crianças e idosos, né? Porque vai permitir o ajuste de dose e uma melhor aceitação também. As formas pastosas, que nós já conhecemos, né? Que aí vem as pastas, os gels. E aí entra na parte um pouquinho mais complexa, né? Estou falando de quem? Da farmacocinética e da farmacodinâmica. Nós já conversamos um pouquinho sobre farmacocinética, farmacodinâmica em uma aula anterior, tá? Eu já abordei um pouquinho, né, das vias de administração e a farmacodinâmica e a farmacocinética. Porém, eu resolvi seguir com ela de acordo com o roteiro da apostila e falar mais um pouco. Então, quem assistiu a aula anterior já está ciente desse pedaço da apostila. Quem não assistiu, volta lá, acho que é a aula 2, e assiste as duas, tá bom? Vamos lá. Do ponto de vista operacional, esses termos podem ser divididos em farmacocinética e farmacodinâmica, ok? Sendo que a farmacodinética, ela é definida como o caminho que o medicamento vai fazer no organismo. Agora, a farmacodinâmica, ela já é definida como a droga, o medicamento, o fármaco, vai agir dentro da região orgânica. Tá bom? E aí eu preciso entender que o medicamento, ele interage com o homem e o homem interage com o medicamento, tá? Então, quando eu falo da farmacodinâmica, é ação local, medicamento de ação e o seu efeito. Então, é o medicamento entrando em contato com o homem. Agora, quando eu falo, que é o homem entrando em contato com o medicamento, a ação local do medicamento, o mecanismo de ação desse medicamento, o homem vai entrar em contato, né, e o seu próprio efeito, o efeito que vai o efeito que vai realizar nessa região orgânica. Agora, quando eu falo da farmacocinética, estou falando de dinamismo, né? Como a definição aqui de farmacodinâmica, farmacodinâmica é como a droga age no organismo. Então, como esse medicamento vai agir dentro do corpo desse homem? Vai fazer ação local? Qual é o mecanismo de ação do medicamento? E que efeito adverso ele pode trazer? Quais são os efeitos? Quando eu falo da farmacocinética, já me diz que a farmacocinética é o caminho do medicamento até o organismo, ok? Então, a farmacocinética já é o caminho da droga para o organismo. E aí eu tenho que saber qual é a via de administração desse medicamento, a dissolução desse medicamento, onde ele vai ser absorvido,
onde ele vai iniciar a sua distribuição, quando ele vai se transformar, quando essa molécula vai ser recebida e biotransformada, e o que vai ser excretado ou eliminado desse organismo. Então, são coisas diferentes, né? E quando eu falo da farmacodinâmica, eu estou falando do dinamismo da droga, o local de ação, o mecanismo de ação e o efeito esperado pelo medicamento. Agora, quando eu falo da farmacocinética, eu estou falando do caminho da droga no organismo. Foi? Farmacocinética, então, absorção, distribuição, metabolismo, excreção. Então, o medicamento vai entrar em contato com o organismo ativo, né? E a droga, nesse momento, ela é passiva, ela só caminha. Agora, na farmacodinâmica, a droga é ativa. Ela vai no local, aí já entra do local de ação, né? Ela já passou pela farmacocinética, já passou por todo o caminho da droga, aí ela chega no local de ação, vai para o mecanismo de ação, né? Que é o sistema chave-fechadura, onde tem o encontro do princípio ativo e a célula receptora, e o efeito da droga, que é a melhoria do meu cliente. Nesse momento, a droga está ativa e o organismo passivo. O organismo já fez a sua entrega do princípio ativo. E agora eu tenho uma resposta do medicamento. Acho que deu para entender, né? Então, vamos mais um pouquinho. Farmacocinética. Dose e sua via de administração. Quando ele é administrado via oral, vamos imaginar, eu vou ter uma desintegração e uma dissolução, né? Eu tenho a liberação do fármaco no organismo. Depois, ele só vai sofrer absorção, distribuição, se transforma e é excretado, que aí é a fase da farmacocinética, tá? Onde vai ter a entrada na corrente sanguínea, né? A cinética, cinedismo. Vai ter a entrada do princípio ativo na corrente sanguínea, a distribuição para os locais de ação, reservados para os locais esperados, a biotransformação, onde essas moléculas mais hidrossolúveis vão ser facilmente eliminadas, e a eliminação do organismo, tá? E aí eu entro com a interação fármaco-receptora, que aí eu já tenho a farmacodinâmica, né? Onde o receptor entrou em contato com o fármaco. Pronto, efeito terapêutico. Agora eu preciso entender a farmacodinâmica, tá? Farmacodinâmica é o estudo do mecanismo relacionado entre a droga e as produções de alterações bioquímicas e fisiológicas ou fisiológicas desse organismo, né? Então, ele vai estudar a interação do nível celular entre o mecanismo de certos componentes celulares, como que esse medicamento vai entrar, como vai ser essa interação, se eu vou ter uma boa resposta terapêutica, se eu não tenho uma boa resposta terapêutica, proteínas e enzimas ou receptores alvos. Então, quem vai ser o receptor desse princípio ativo? A proteína? Uma enzima? Ou vai ter um receptor de uma célula alvo, tá? Representação desse fármaco. Então, a farmacodinâmica, ela vai estudar esse dinamismo desse princípio ativo e o contato com o organismo e a sua resposta decorrente à ação do efeito desse fármaco ou medicamento. E aí, eu pedi também outra atividade sobre os 13 certos da enfermagem. E eu acredito que vocês estudaram um pouquinho, porque isso daí é matéria lá de fundamentos, né? E aí a gente já estudou um pouco. Coloca ali pra mim. Entrando outra enfermeira aqui. Bota na câmera aí. A gente já estudou um pouco sobre os 13 certos da administração do medicamento. E nesse contexto nós não podemos errar, tá? Primeiro, prescrição correta. Eu preciso saber qual é o tipo de prescrição, qual é o tipo de medicamento e a via. Então, essa prescrição ela tem que estar completa. Depois, essa prescrição está correta com esse paciente? Conferência, tá? Dentro da prescrição, qual é o tipo de medicamento? O medicamento está certo? Forma e apresentação medicamentosa. Agora, nesse momento, vocês já sabem o que é uma forma e como esse medicamento está se apresentando. A quantidade medicamentosa. A via de administração oral,
entérica, qual é a via, né? Eu tenho enteral e parenteral. Qual é a via da administração? A dose, ela precisa ser certa, em horário certo. Tempo de administração correto. Eu preciso saber se esse medicamento vai passar por bomba infusora, se esse medicamento vai ser passado em bolos, como vai ser administrado esse medicamento, passar no tempo adequado, tá? Qual é a ação desse medicamento? Qual é a ação esperada? É uma cefaleia intensa? Então eu fiz uma dipirona endovenosa? E qual é a ação esperada? A melhoria do quadro. Em quanto tempo? 15 minutos. Essa é a minha ação esperada. Registrar corretamente todo o meu procedimento. Se eu sou o responsável do cuidado, eu sou responsável pelo registro. Ah, mas eu já fiz medicamento, deixa que fulano registre. Não, você fez o procedimento, quem vai registrar é você, tá? Preciso observar a validade do medicamento. Não posso, se eu acho um medicamento, eu tenho que retirar todo o lote do medicamento. Não é só aquele medicamento que está fora da validade, sim todo o seu lote. Tá? E o paciente precisa ser orientado antes, durante e após a prescrição ou após a administração desse medicamento. Quais são as vias dessa administração? E hoje a gente vai começar a observar as vias, tá? E eu vou falar de 2 vias e na próxima aula vocês vão estudar só vias. E vou passar um material complementar para reconhecer o que é enteral, o que é parenteral, quais são as vias, e aí vocês vão reconhecer nessa aula para na próxima aula a gente estudar todas as outras vias, combinado? Vias de administração. Compreende a maneira que a droga é administrada, né? Podendo ser tópica, mucosa, oral, inalatória, oftálmica, otológica, retal, geniturinária e parenteral. E aí eu quero que você entenda o que seria enteral e parenteral, combinado? E aí eu tenho aí, ó, esse desenho eu achei muito bom. Dá pra quem gosta de estudar observando, né? Esse desenho aí ficou perfeito. Essa ilustração, na verdade, né? Aí tem, ó, a ótica, a ocular, a inalatória, oral, sublingual ou bucal, a adesiva transdérmica, epidural, retal e parenteral, que vai se dividir entre endovenosa, intramuscular, subcutânea. E eu ainda tenho os medicamentos tópicos. Será que eu preciso ter algum cuidado com o medicamento tópico? Não sei, hein? Vamos lá. Recapitulando, porque às vezes o professor fala rápido e a apostila não tem tudo. Aí anota. O que tiver a mais aqui, anota. Recapitulando. Via oral, quem são? Boca e região sublingual. Correto? O que significa? Que o medicamento vai ser administrado pela boca, e que a via mais utilizada também é mais segura. Mais fácil e sempre a mais econômica. Porém, existem os seus riscos por conta da automedicação e superdosagens. Tá bom? Parenteral, quem são eles? Intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa ou intravenosa. Termo parenteral provém do grego para, ao lado, e enteros, tubo digestivo intestinal, significando a administração de medicamento sem utilizar o trato gastrointestinal. Então, se eu não utilizo o trato gastrointestinal, eu tenho uma via parenteral. Se eu utilizo o trato, eu tenho uma via enteral, tá? Respiratória, inalatória e pulmonar. Essa é a via, tá? Quais são os medicamentos? O medicamento é aspirado pelas fossas nasais, né? Pela boca e chega até os brônquios. E tópico. Aí eu vou ter o ocular, o otológico, o retal, vaginal, intranasal. Todos eles são tópicos, tá? Os medicamentos eles vão ser aplicados em cima das mucosas, dos olhos, canal auditivo, ânus, de acordo com a sua classificação, hein, galera? Vagina e as fossas nasais, quando eu falo do intranasal. Então, vamos lá. Só para não esquecer. Uso interno, via oral, bucal, sublingual e gastrointestinal. Uso externo, via cutânea, tópica, via retal, vaginal, oftálmica
otológica e via nasal, uso externo, via parenteral, vias cutâneas, intradentro, dérmica, injetáveis, grandes volumes e até pequenos volumes, pequenos, grandes e médios volumes. E aí eu coloquei novamente para vocês estudarem aquela parte de anatomia. Eu acho bem legal vocês darem uma lida, recapitular essa parte, porque na hora não tem como errar, né? Ocular, eu preciso saber onde é a região ocular, a região oral, quando eu vou administrar um comprimido, e a sublingual. Sublingual é embaixo da língua, baixo, né? Transdérmica, respiratória, estou envolvendo os pulmões, né? Região tópica, pele, epidural, região epidural, retal, intravaginal e uterina, está nessa região, né? E aí a mesma coisa no homem. Achei muito interessante, acho bom vocês darem uma lida e uma estudada. Vou passar também um material complementar sobre isso. Via tópica, né? Se existir alguns perigos na via tópica, sim, como todo, vai fazer absorção medicamentosa, né? Eu vou utilizar essa via quando os medicamentos são administrados sobre a pele, tá? De modos diferentes e em várias formas de apresentação farmacêutica. Como vocês observaram, tem pasta, gel, pomada, então são várias apresentações, né? Com o propósito fundamental de exercerem a sua ação no local, né? Possibilidade de absorção apreciável, dependendo também das condições em que apresenta a pele. Então vai ter uma boa absorção, mas eu dependo de observar como está o estado geral da pele do meu cliente, né? Seu vínculo, ele pode estar vinculado ao aquoso, ele pode ter vínculo aquoso, oleoso ou até mesmo alcoólico. Pode ter essas apresentações, tá? Quais são os cuidados que eu devo ter com medicamentos tópicos? Após abrir a pomada, eu preciso sempre colocar a tampa, abrir a pomadinha, eu coloco a tampinha virada para cima, dentro da bandeja. Porque se eu coloco a tampinha virada para baixo, essa tampa ela vai retornar para a embalagem. Eu pego micro-organismos da embalagem e retorno com a tampa. Isso vai trazer danos, tá? Existem algumas pomadas que são antibióticas. Tem que tomar um cuidado excessivo com isso. Despreze sempre a primeira porção da pomada antes de utilizá-la, porque nem toda pomada ela tem barreira de proteção. Então eu preciso desprezar a primeira camada para poder utilizá-la, porque senão eu vou ter contaminação. De repente, a pessoa que utilizou antes de mim não teve cuidado com a tampa, contaminou a tampa, contaminou a primeira camada da pomada. Então eu desprezo para evitar problema, tá? Coloque sempre a pomada sobre espátula, sem contaminá-la. Contaminar quem? A pomada. Então, eu coloco sem contato, tá? Nunca recoloque aquela espátula que já foi utilizada no pote ou em contato novamente com a pomada, porque senão isso vai trazer, né, contaminação por micro-organismos. Use somente o necessário. Evite desperdício, tem pomadas que ela vem em tubetes pequenininhos, extremamente caras, tá? Então, utilize sempre sem desperdício. Sempre no final de qualquer procedimento, até o mais simples, eu preciso ter cuidado e fazer o registro e anotar também o aspecto daquela lesão, tá? Agora eu trouxe também a anatomia da região nasal, das fossas nasais. E aí, nessa anatomia, vai mostrar desde os ossos até a parte cartilaginosa. E mostrando também a luz lateral e medial, tá? Então, eu preciso que vocês observem quantos ossinhos e quantas cartilagens. A quantidade de sensibilidade que tem essa região, ela é altamente vascularizada, ok? Via da mucosa nasal. O poder absorvente dessas mucosas constitui de uma característica fisiológica, uma vez que encontramos nessa área uma rica rede de capilares, que vai altamente vascularizada, né? Então, tem capilares ali que vai fazer com que esse fármaco sofra uma absorção muito rápida, tá?
E quando eu utilizo a via, eu devo usar ela como uma região seletiva para a absorção de fármacos, tá bom? Permitido em certas situações, porque esse efeito terapêutico devem ser percebidos sistematicamente. Então, eu preciso ter um certo cuidado com aquela via, né, aquela região sistêmica, para observar se teve uma evolução e uma resposta terapêutica. Isso aí, aqui tá falando que o efeito não faz o efeito de primeira passagem, né? Porque lá nos medicamentos que passam pela região gástrica, muitos medicamentos eles vão soltar o princípio ativo na região enteral, mas outros não, eles vão ser liberados dentro do fígado. E esse é o efeito de primeira passagem. Tá? Tem medicamentos que vai fazer efeito de primeira passagem. No caso dos medicamentos inalatórios que vão ser utilizados na região mucosa, ele não vai fazer esse efeito de primeira passagem, porque ele vai ser absorvido direto pelos capilares e cair na corrente sanguínea. Por isso que a resposta é tão rápida quando você utiliza um medicamento nasal. Cuidados na instalação desse medicamento no nariz. Vocês observaram que são várias cartilagens, ossos muito pequenininhos, então o cliente ele precisa de orientação, tá? Sempre precisa de orientação. Então, eu coloco o cliente de preferência deitado, com a cabeça inclinada para trás. Isso se ele precisar de apoio, tá? Sempre deixar autonomia. Claro que tem cliente que você precisa ter esse suporte, dar essa ajuda, mas tem cliente que você orienta e ele vai fazer sozinho. Não encoste o conta-gotas ou o jato no nariz do cliente. Caso isso ocorra, faça uma desinfecção após, tá? Instrua o cliente a permanecer deitado de costas por alguns minutos para que o medicamento consiga ser absorvido. Anote o procedimento realizado. E aí a gente precisa entender, no autocuidado eu preciso lavar as mãos, eu preciso tomar banho, né? Cuidar dos alimentos, andar, a higiene, isso faz parte da higiene pessoal. E eu preciso compreender que a higiene nasal, ela é tão simples como escovar dentes. E ela precisa ser realizada, porque o nariz, gente, ele faz essa parte de filtragem. Então, toda a sujidade do ambiente vai ficar agarrado ali. Então, é muito importante fazer essa higiene nasal. E a gente está vivendo um período agora, né? Um período pós ou ainda pandêmico, em que protocolos de higiene estão sendo reforçados. Nós, como profissionais da área de saúde, nós não podemos falhar, tá? Nós devemos trabalhar com toda a atenção, protocolo de segurança, saber orientar, saber informar. Quando eu não sei, eu sempre... A gente precisa ser bem sincero, sabe? Quando eu sei sobre o assunto, eu falo sobre o assunto. Quando eu não sei sobre o assunto, eu procuro alguém que vai conseguir eliminar a dúvida do cliente, mas nunca deixe o cliente com dúvidas. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, em qualquer patologia, em qualquer situação, até sobre medicamentos, a prevenção e promoção de saúde é sempre mais eficaz do que tentar recuperar. Então, antes de eu ter uma parcela de uma população adoentada, eu preciso trabalhar essa população. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham feito toda a atividade e tenham aproveitado bastante do conteúdo. Beijo, até a próxima.